independente das contas bancárias, certo? Porque a Receita Federal, eu acho que ela não vai dar tanto lastro, assim, porque tem muitas contas digitais, muitos bancos tradicionais. Se tu somar, vai ter um montante gigante no teu CPF. Então, não acredito muito em contas separadas. E também não vou orientar assim o meu cliente, porque aí eu acredito que lá em julho muita gente ia me buscar para perguntar, você orientou errado. Então, a minha orientação é por CPF. Tenho um certo cuidado nisso. Se lá em julho não for pego, aí você abre mais contas e movimenta contas separadas. Mas acredito que é por CPF. Essa é minha crença, assim. Mas ainda tá meio... Não, a lei ela já tá ok, já tá ok, mas porque toda lei cabe muita interpretação, isso, né? Todo texto cabe interpretação, né? Um ponto, uma vírgula, ela muda tudo, né? Tudo. Só que você pregar isso e você orientar isso aonde tem o maior cuidado. Eu sempre falo com a minha equipe, é isso. A gente tá mexendo com pessoas que têm famílias, ganham pão ali, têm os sonhos. Então, de repente, você orienta uma coisa errada que pode ser uma orientação errada, tu pode quebrar o cara, entendeu? Porque a gente tá falando que uma multa que vai vir em julho, ela não vai vir de janeiro, ela vai vir do semestre. Então, eita, dependendo da tua movimentação, tu pode quebrar. Tu pode fechar. Então, nesse momento, eu tô tentando traçar um perfil um pouco mais conservador de ir pro CPF. Eu acho que é o governo em si, mais uma vez. O governo ele tem todo um déficit tributário, um déficit fiscal gigante, bilionário. Então, eu acho que não seria tão aberto assim por conta bancária. Mas tem muita gente falando assim, não é eu vou muito por CPF e mais uma vez, a gente tava falando de pessoas que ralaram muito para montar um pequeno negócio, ou tem aquela renda que sustenta a família, pai. Então, se eu for irresponsável em trazer uma orientação dessa e lá na frente vir a multa, né? Porque o texto é ambíguo, né? Ele traz uma orientação um pouco aberta mesmo. Aí eu fico um pouco receoso. Eu entendo que é por conta. No fundo, assim, eu entendo que é por conta, né? Que é por conta. O texto trazia isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a Receita Federal não seria tão aberta assim, sabe? Seria uma brecha, se for seria por uma conta, brecha, né? gigante, sabe? Então, o CPF, ele já puxa tudo. Então, se tu tem um CPF, um cadastro único, não faz sentido tu fazer por conta, sabe? Se ela quiser cruzar as informações, ela pega o teu CPF e puxa todos os teus bancos. Então, eu acho que vai ser por aí. Eu acho que o caminho é esse. Porque na instituição financeira que cair os 5 mil, é ela que vai mandar. É ela que vai mandar, isso. Ou então... Aí pega o lastro todinho de todas as contas, sabe? Aí eu fico preocupado. Aí eu tô tentando orientar os clientes olha, é melhor você ser conservador esse primeiro semestre, se organize se não é organizado, se organize financeiramente, um caderninho, uma planilha no Excel, um sistema, mas se organize porque, mais uma vez, em 6 meses, dependendo da multa, a pessoa quebra. Ô, Matheus, o cara já pode fazer, olha só, é possível fazer uma matemática com as margens de erro, vamos lá. Mas em casa, por exemplo, eu ganho isso, vou anotar tudo que eu ganho, fazendo bico, né? Anotar tudo que eu ganho, Pix, tal, recebi, deu isso aqui. Aí eu vou anotar tudo que eu gastei, tudo que eu pago, tudo mais. É possível fazer esse cálculo, essa subtração para ver quanto sobra? Sim. O ideal é já iniciar, fazer principalmente as contas. Cartão de crédito já tem a fatura ali, fica um pouco mais simples. Mas principalmente a soma desses bicos, a soma desses Pix que você recebe. Esse tipo de atitude de receber Pix do pai, da mãe, de um parente, para pagar uma conta que não é nem dela, entendeu? São essas coisas que tem que mudar. É um hábito, é uma cultura que vai mudar mais. É verdade. Matheus, vai ser possível justificar? Mas é possível, tem várias normativas que é possível justificar. Mas lembre que é isso que eu acho engraçado, assim. Eu tô nesse ramo há quase 15 anos, assim, então há muito tempo. Então, já passei por muita coisa. Não caí de paraquedas, certo? Assim, já passei por muita coisa. Então, o que acontece? Eu vejo que as pessoas que estão orientando na internet são pessoas, os blogueiros, as pessoas, nunca nem foram na Receita Federal, entendeu? Então, teve um cliente que falou para mim, Matheus, não, mas assim, meu filho, minha filha tem nome sujo, então eles botam tudo no meu cartão. É muito comum isso, né? Comum. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vi um blogueiro dizendo que a gente vai lá, leva todas as notas fiscais e apresenta à Receita Federal. Aí eu fiz, mas o senhor já foi na Receita Federal? Não. Não tem perna para isso, entendeu? Então são atitudes que a gente tem que tentar não pagar para ver. Esse é o meu lema, não pague para ver. Não pague para ver. Tente se organizar. É uma atitude que já é errada. Você não tem como. Você está transitando dinheiro de R$1.000 de uma conta para outra para pagar uma fatura que não é tua, não faz sentido. Você está com o nome sujo, não pode passar cartão de crédito. Aí existe assim, Matheus, mas eu não tenho como limpar o nome. Então é tentar pegar realmente o
o comprovante, a nota fiscal que você comprou o micro-ondas, a geladeira no cartão de um terceiro. Mas lembrando que tu pode ser penalizado e ele também. É sempre contar. Eu até fiz um vídeo semana passada no Instagram falando sobre isso. É entender o risco. Se tu quer fazer, se tu apoia governo A ou B, quer fazer ou não, tudo bem. Mas entenda o risco da operação. Entenda o risco. Não, eu não vou fazer nada. Já teve pessoas que foram lá, eu não vou fazer nada. Não, tudo bem, mas o meu papel é trazer uma orientação. É como um médico. Olha, eu tô com dor de cabeça, toma aqui o paracetamol. Não quero tomar. Não, tudo bem, é um direito seu. É um direito seu. A gente orienta, a gente estuda e eu falo, por experiência, já fui fiscalizado, já tive várias auditorias fiscais em vários clientes, eu sei o quanto é minucioso. Depende muito do auditor fiscal, Então, quanto menos brecha você der, vai ser melhor. Certo? Não adianta você brigar com um auditor fiscal que você transferiu R$1.000 para a conta de uma pessoa para pagar uma fatura. Não existe, não tem lei para isso, entendeu? Então é uma atitude errada. Então, às vezes, vamos lá, uma coisa inocente, né? Pra gente deixar o pessoal aqui bem inocente. Você controla direitinho, tá lá organizado, e de repente vamos fazer uma festa? Vamos pagar um espaço, churrasco, buffet, tudo mais. Manda tudo pra fulano, vocês vão mandando pra fulano que fulano paga. Pronto. Aí fulano vai dançar. Terça-feira que vem, ó, uma festa. Manda tudo pra fulano que fulano. Acontece demais isso aí. Pronto, então é esse tipo de atitude. Não tem como você justificar isso. Infelizmente, não tem. Aí é estudar uma forma, cada caso é um caso. Mas são coisas que a pessoa entender o risco. Sempre entender o risco. Fazer uma festa dessa, todo mundo joga lá e vai dividir aqui a carne, o carvão, o espaço. Vamos dizer que movimento 5 mil. Tu já pensou na Receita Federal? Olha, o que foi? Não, foi uma festa. Mas passou pela sua conta, entendeu? Passou pela sua conta. Você vai pagar o seu imposto. Você tem que pagar o seu imposto. Tem que pagar o imposto. Daqui que tu justifique, daqui que tu... Aí você vai comprar uma carne, tem que ver que o açougue não tem nota. Tu vai comprar o carvão, muitas vezes compra no fiteirozinho, o cara não tem nota. Então são as coisas que não adianta eu pregar aqui que você vai pegar a nota. Nem todo lugar tem nota, certo? Nem todo lugar tem nota. É uma grande... E nem todo mundo pede nota. Nem todo mundo... Por cultura. É isso que eu tô falando. A instrução eu não vejo como um alarde muito grande, mas também não vejo como uma calmaria, certo? Eu sempre olho assim, se você tá organizado, tranquilo, de boa, segue o barco. Mas se não tá, tem que estar um alarde, tem que estar um espanto aí, um susto, porque não pague para ver. A Receita Federal e o tributo aqui pode chegar a 27,5%, né? 30% da tua receita. Caramba. Agora, vai ser enviado semestralmente? No caso do MEI, declara anualmente. Isso, anualmente. Exemplo, o MEI, vamos lá, você perguntou do MEI. O MEI, ele tem 81 mil. Uma atitude bacana que eu estou passando para muitos clientes é isso. Muitas vezes a pessoa faz um bico, tem uma barraquinha de espetinho. Só que ela movimenta tanto ali que ela muitas vezes tem nem noção, né? Movimenta tanto que passa dos 5 mil. Então, muitas vezes abre um MEI, o MEI tu tem até 81 mil por ano, mas barra nos 15 mil. O governo dá um nó sem ponta, né? Então, se tu fazer os 6 meses pelos 15 mil, tu já estourou o MEI, tu não é mais MEI, né? Tem um limite do MEI anual. Então, tudo é muito bem pensado, tudo muito bem analisado. Eita, entendeu? já Mas tem essa carência de 6 meses? ME. 6 meses. Estourou um mês? Não, tá aí, ótimo. Um mês só. Você estourou o MEI, você estourou os 15 mil. Você é chamado. 15 mil, é chamado. Olha, eu faturei 15 mil, mas nos outros meses eu faturei 2, 5, 7. Não passou dos 81 do MEI. Tudo bem. Eu estourei 15 mil, mas os outros meses eu tirei 10, 10, 10, 10. Tu pegar os outros meses a 10, 12, tu já passou os 81. Então tu vai ter que, ele vai te chamar e vai dizer assim, mas essa forma, tu vai ter que mudar ela de porta, tem que ser uma ME. Tu não tem como mais ser MEI. Então são coisas que são muito bem calculadas. Se analisar, vai ser tudo muito bem pensado, assim. Então, mas para início, Matheus, eu faço o quê? Com esse período um pouco mais conservador. Isso. É literalmente abrir um MEI. O MEI, ele vai te dar um respaldo de 81 mil. Para quem é comerciante seria ideal, né? Agora, né? Quem tem um bico, do pedreiro, do cara que eu falei para tu, do brigadeiro, de uma barraquinha de espetinho, dos menores, do cara que vende o carvão, do cara que vende a carne. Então, é tipo de coisa que ele precisa abrir. Ele tem um CNPJ porque ele vai formalizar. Então, se falando, Matheus, vai voltar muito dinheiro vivo, vai circular muito dinheiro à vista. Também acredito, eu tenho essa crença que vai voltar muito dinheiro à vista. Mas lembrando que tudo é muito rastreado. Se o dinheiro já não estava no mercado, tá debaixo do colchão, é uma conversa. Se o dinheiro tava na conta, tu vai ter que justificar, tu não vai poder sacar. Sacar o dinheiro vai ter... Não faz sentido. Vai estar lá, vai estar mostrando que você sempre sacou. lá. Então, ele vai chamar, olha, você no dia tal, você sacou 3 mil, no outro dia sacou 2 mil, sacou 1.000, foi pra onde?
Não. É verdade, viu? Tudo tem lastro, certo? Então tudo tem muito dinheiro. E assim, e vai vir ainda o Drex aí, né? O Drex, a moeda do real, aí a gente vai ser bem fiscalizado. Rapaz, esse Drex também tá meio... Eu acho que inicia esse ano ainda, né? O bicho vai pegar. Eu vi uma entrevista agora. Então, assim, a gente resume, o brasileiro muitas vezes tem esse jeitinho de tentar organizar aqui, mas o certo é isso, é ter literalmente uma organização financeira. A gente tem que anotar as coisas, tentar formalizar o negócio, porque aí tu dorme tranquilo. Eu teve alguns amigos contadores, Matheus, eu tô orientando assim, olha, eu prefiro dormir tranquilo. Eu sempre preguei isso. Eu demorei muito para começar a desenvolver o escritório, porque eu tenho essa crença de dormir tranquilo, orientar certo. Se lá em julho for por conta bancária, amém. Aí a gente tem um lastro maior de planejamento. Mas eu não quero chegar lá em julho e ter uma multa gigante para algum cliente, sabe? Assim, eu tento ter essa empatia de me colocar no lugar do cara. Mais uma vez, tá falando com sonhos, tá falando com família, tá falando com pessoas que pegam aquilo para sustentar a família, né? Seja a barraquinha de espetinho, seja o pedreiro. Então, ele fazer isso e de repente ver uma multa, eu falo porque eu já trabalhei, eu já peguei muitos, eu falei, tô com 15 anos de mercado, então já peguei multas grandes. Caramba. E sem tanta fiscalização, né? Hoje as coisas estão se fechando. Então não tem pra onde ir, não. Então realmente... que disse que quase quebrou mesmo, Cicinho. Foi quase quebrou, meu amigo. A multa é pesada. E não tem muito o que fazer, não. Se você não tem comprovação... É aquele negócio, a gente... eu acredito, a minha crença é que em julho, se realmente se concretizar tudo que está acontecendo, é onde a gente vai realmente ter uma mudança de mentalidade. Porque o brasileiro ele só se move quando mexe no bolso. Isso é muito comum. Então, a gente discursa, a gente fala, a gente explica, mas quando mexe no bolso é a melhor coisa do brasileiro. Seja um funcionário, seja um empresário, é mexer no bolso. Então, eu estou pregando isso. Não pague para ver. Tente se organizar. A gente há de dizer que, né, a gente também tem que ter essa humildade, né? De, rapaz, realmente, eu recebia Pix, eu pagava e eu não tenho controle de nada disso. Nada. Então, eu poderia estar ganhando até mais, ou olha como é que tá, eu tô ganhando tanto, rapaz. Já. Até porque muitas vezes esses bicos é isso. Você já é CLT em algum lugar, ou tem algum contrato, e faz os bicos. Muitas vezes os bicos já tá cobrindo o valor do salário. Então é momento de empreender, é um momento disso, é um momento de analisar. E essa é outra questão também, porque às vezes a pessoa diz assim, muitos blogueiros disseram, você nunca ganhou 5 mil porque está preocupado agora. Só que para quem é comerciante existe essa questão, o dinheiro realmente entra, embora que depois vai gastar com mercadoria, né, vai ter que repor e tudo mais, e muitas das vezes, como você disse agora, a pessoa já é CLT. Aí sai do trabalho e à noite tem um bico. Então, somando o que ele ganha ali na CLT com o que ele recebe no bico, já estoura. Já estoura. Então é isso, assim, muitas vezes a pessoa já é um CLT, faz o salário mínimo, vamos lá, já é um CLT. A pessoa trabalha no caixa ali, é um vendedor. Aí à noite faz uma barraquinha de cachorro-quente, o cara faz uns bicos de garçom no final de semana. Isso. Então, muitas vezes aquela soma ali, ela vai passar dos 5 mil, entendeu? 5 mil é um valor extremamente alto, não estou dizendo que é baixo, mas que hoje é uma realidade de muita gente, certo? Exatamente. Hoje, eu creio que vem para evitar a sonegação. Essa é a minha crença. Não adianta a gente dar a opinião própria, mas esse é o meu papel. Acho que vai trazer uma isonomia, uma igualdade. Aquelas pessoas que estavam em casa fazendo os bet da vida, o joguinho de tigrinho, tudo isso vai ser pego, entendeu? Então, são esse tipo de coisa que a gente tem que analisar, não só olhar para o nosso umbigo, né? A gente tem que pensar no geral. Que tem coisa errada por aí, realmente, né? São coisas nesse sentido. Olha, esse CPF aqui só fazendo tal coisa já passou de 5 mil, sabe? Ô, Matheus, é crime ter conta em paraíso fiscal? Não vejo. Eu posso abrir uma conta não vejo, em Andorra, num canto? Sim, não vejo problema, mas... Depende da origem do dinheiro, né? Da origem do dinheiro. Mas esse dinheiro eu tenho que declarar para a Receita aqui? Sim. Eu tenho que dizer quanto é que eu estou mandando? Esse é o correto, né? Esse é o correto. O fato de abrir a conta, porque muitas vezes o paraíso fiscal ele tem várias vantagens de comprovação. Sim. Mas você tem que informar para a Receita Federal no seu imposto de renda que tem uma conta bancária em tal local, entendeu? O problema é sempre a origem, né? Quando o paraíso fiscal, a lei do paraíso fiscal é mais essa isenção. Sim. Por exemplo, tu vai mandar um dinheiro para um país, então tu vai ter que ver as taxas, como é que funciona. Aí o paraíso fiscal normalmente ele não tem nada, ele só armazena o dinheiro ali, não tem imposto. Mas eu fico livre do imposto, mas da declaração. Isso, e também não quer dizer que o que aconteceu com o paraíso fiscal é que as pessoas mandavam dinheiro ilícito para lá. Mas o paraíso fiscal existe para um armazenamento sem tributo, né? Sem esse tipo de coisa, entendeu? O problema agora, nessa instrução, é muito esses dinheiros ilícitos.
É isso. Então Matheus está dizendo que eu fazer um bico de pedreiro, essas coisas é ilícito. Não estou falando isso. Mas o fato de você fazer, ganhar e não pagar o tributo é ilícito. Certo? A gente tem que deixar muito claro. Por exemplo, você recebe na CLT. Todo mundo sabe que você recebe 1.400 e pouco por mês, né? Ou é 1.500 já? 1.518 agora. 1.518. Aumentou. Aí de repente tu aparece, tu abre uma loja de roupa luxuosa, fina, chique, bonita. Fica estranho. Isso. Ganhei na Mega Sena. Só se for o prêmio, exatamente. Tá, o dinheiro da loteria, ele é livre de imposto, tem alguns valores e processos judiciais que ele não é que é livre, ele já é pago na fonte, né? Ele é pago na fonte. Você informa no seu imposto de renda. Muitas vezes você está com um processo judicial, você recebe um montante, então aquele valor ali ele já está recolhido. Depende, certo? Sempre depende. Sim. Então é uma regra. Mas essas premiações, principalmente Caixa Econômica, já está tudo recolhido ali na fonte. Eu recebi um prêmio de 5 milhões da Caixa Econômica. Eu recebo esse dinheiro líquido, não vou dever nada à Receita. Isso, exatamente. Mas ele lá já pagou o imposto. Isso, já tá. Você vai receber a premiação, mas aí você vai declarar no seu imposto de renda que recebeu isso, mas não vai ter imposto a mais disso não, certo? Sim. Vai ter imposto a mais disso não. Depende muito mas aquela voltando, né? Tudo é a origem do dinheiro, né? Tudo é a origem, né? Dependendo do processo judicial já tá tudo pago, algumas pessoas já passaram por isso, já tá tudo pago. Porque acontece realmente, eu acho que você já viu alguma pessoa assim, rapaz, fulano não vendia gás, trabalhava pra Cicrano vendendo gás, de repente apareceu com essa super loja dele. Andando de Hilux. Nada aconteceu. Então é isso. É isso que a Receita deve pensar. A Receita Federal ela vem com essa instrução para fiscalizar. Ele vai atrás, ele vai rastrear os dados, cruzamento de dados. Ele vai olhar quanto é que tu ganha, de onde vem, o que é que tu paga, para onde vai. Ele não vai dizer o que é, a origem, né? Ele não, pelo menos o secretário, o secretário, acredito, né, da Receita Federal, acho que não é ministro, é secretário da Receita Federal, ele falou que não vai quebrar o sigilo bancário, certo? Sim. Ele não vai, também na instituição normativa não tem dizendo isso. Se vai ser feito ou não, também não sei dizer. No caso do sigilo bancário, quanto é que você tem? Não, o sigilo bancário é dizer de onde veio. É a origem. Segundo ele, o que ele diz é que ele vai ver o valor, o montante. Entrou 6 mil, saiu 7, ele vai olhar valores, ele não vai olhar a origem de onde quem foi a pessoa que depositou, segundo ele. Certo? Na instrução normativa também não tem dizendo nada, não. Algumas pessoas estão dizendo que vai ser. Não sei dizer porque não está na instrução, certo? E também o meu papel como um profissional de contabilidade é trazer luz à formalização, é você se organizar. Então, se você receber a nota... eu não acredito muito em só sistema, sabe? Acredito muito em caderninho, você anota no caderno, faz aquele controle financeiro. Então isso serve muito. É sempre a forma que você mais gosta. Então, um caderninho com uma planilha no Excel, olha, entrou tanto, saiu tanto. Esse controle você precisa ter. Também, viu? Aplicativos. É você encontrar a melhor forma. Como o próprio MEI, né? O MEI, geralmente a pessoa vai anotando isso, né? Pronto, trazer... O que foi com nota fiscal, que não foi. Isso, trazer a luz aí de como era da empresa para o seu CPF. Sim. Certo? Aí dependendo do volume de dinheiro, aí é melhor abrir uma empresinha, um MEI, para poder rodar o dinheiro, abre a conta. Hoje tem vários bancos digitais, é muito prático, abre a conta, tu já fica com um lastro aí de 15 mil para não ser fiscalizado, entendeu? Então são certas, não ser fiscalizado, não ser chamado. Sem contar se o INSS está sendo pago também, né? INSS, você pode se aposentar, ter algum auxílio, os tributos já estão todos pagos ali, então fica um lastro maior para você não ser chamado, mas isso não quer dizer que você não precisa ser organizado, a organização ela continua. Entrou, paguei fulano R$1.000, olha... Tá aqui a nota fiscal, você fazer uma pastinha, organiza, separa nota por nota, mês por mês. Essa é a forma correta, certo? A gente não adianta vender uma ilusão que, não, faça isso, seja contra aquilo. Não, porque quando chega não tem o que fazer, não. Quer dizer, Matheus, que legalmente, o governo tem que saber o que eu tenho. Eu não tenho como, assim, eu tenho 5 milhões que eu adquiri do meu esforço, da minha... Mas assim, eu tenho que dizer ao governo que eu tenho legalmente, esse dinheiro. Algumas pessoas chegaram para mim e perguntaram, olha, Matheus, eu sou contra certas coisas e tal, mas assim, a gente está no território, né? Estamos no Brasil, e não no Brasil a gente tem que respeitar certas... É comum andar com a CNH. É uma lei. Muitas vezes a pessoa não tem CNH e dirige muito melhor do que muita gente tem CNH. Mas é uma lei. Então a gente tem que seguir aquilo que está na lei. Então todo o dinheiro monetário ele precisa ser informado para a Receita Federal, certo? A origem, né? E isso declarado no seu imposto de renda. O importante é sempre, como eu falei, a Receita Federal, o fato de você ter 5 milhões declarado, algum valor,
não é que vai ter tributo, depende da origem. Tudo depende da origem. Tudo depende da origem. Depende da origem. Então, essa parte da instrução normativa, trazer essa isonomia, essa igualdade de quem é formal e de quem não está na formalidade, né? Tá na informalidade, tem um lado bom e tem um lado ruim, assim. Tem coisas que a gente sabe que a pessoa já é sofrida, já paga tanto imposto, já é tão difícil viver, ainda tem que pagar mais imposto. Infelizmente, certo? Não estou nem defendendo, nem criticando, mas que a gente precisa, se é uma lei, é como a CNH. Se existe uma lei para a gente, é como votar. Se existe uma lei para votar ali, se você tem que justificar, você tem que seguir. Não adianta você bater com o governo, não adianta. O que eu acho seguir. Complexo, sabe o que é? Assim, é a minha posição, assim. Eles não falam tanto em soberania, da gente não ter a soberania sobre o dinheiro da gente. Sim. De eu ter aí. Aí assim, é aquela crença daquele mas Estado. Não é o Brasil, né? É o Estado mais liberal, se envolvendo menos. Mas, nesse momento, o que a gente pode fazer é tentar se organizar, certo? Assim, em alguns países a declaração é bem mais simples, outros países a declaração é bem mais complexa. Só que a gente está no país que tem uma carga tributária das mais altas. E não só a carga tributária, mas muitas vezes o destino do tributo também não é corretamente feito. Tem várias coisas, mas que nossa opinião, ela não vai agora mudar nada, certo? Agora não mudar nada. Então o que a gente tem que fazer é se organizar. E não que eu tenha 5 milhões também guardados. Deu a entender que você estava... Fique claro, né? Deu a entender que estava guardado aí. Atenção, Receita Federal, olha, não... deu a entender que estava guardado. Suposição. Você falou do Drex, né? O Drex, assim, o Drex vai ser a moeda digital do Quer real. Um cafezinho? Eu aceitaria. O Drex, ele vai ser a moeda digital do real. Então, aquele dinheiro que estava no Pix, na conta e tal, ela vai virar um Drex. É uma conta como se fosse o real digital. Certo? Então ele vai ter aí tem uns prós, tem um contra. Peraí, o dinheiro que tá na conta é o real, então. Tá no Pix, mas é real. É o real. Mas assim, a intenção do Drex é não ter mais essa nota física, né? Então ela não tem mais a nota física. Então é tudo Drex, é o real digital. Porque aquele dinheiro que tá na conta, tu vai no banco e transforma ele em físico. Não é verdade? E depois o Drex não vai mais fazer isso. Não vai ter mais isso, né? Ele vai ser uma moeda digital